É, o áudio. É que por enquanto a gente não começou a live no Instagram. Daí eu tenho medo que, como meu celular tá aqui do lado, quando alguém fale, dê eco no computador. Mas eu acho que não também, acho que vai dar de boa. Vamos ver. Pode ligar. Bruna? Oi. Oi. Te chamo ali no Insta? Pode ser, pode abrir. Tá. Tá, estamos ao vivo aqui no Insta. Boa noite, pessoal. Hoje a gente... Tá, estamos ao vivo aqui no Insta. Boa noite, pessoal. Hoje a gente... Vou chamar aqui a Bruna. Ele tá fazendo um eco. Eu acho melhor tu tirar o teu microfone, talvez, Bruna, não sei. Vou tirar. Fechou. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Acho que agora vocês me ouvem também. Vocês estão me ouvindo? Ótimo, então tá, beleza. Acho que agora o pessoal está ouvindo. A gente está fazendo a live aqui no Insta e também pelo Microsoft Teams para os alunos do último termo da UDESC. Então a gente só está vendo se está tudo funcionando, mas acho que está tudo ok, né, Bruna? A princípio tá tudo certo. Bora lá. Boa. Podemos começar, então? Acho que está todo mundo ali online já, né? Isso, podemos começar. Quem quiser acompanhar também pelo YouTube, também vai estar sendo feita também a transmissão com as informações e o PPT que o Natan também vai estar utilizando, então pode ficar bem à vontade também para acompanhar por lá. Boa. Então eu vou já compartilhar minha tela aqui com os alunos da ADM Pública. Dá de ver a minha tela aí? Sim. Bom, fechou então. Pessoal, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre digitalização governamental, em especial hoje aqui com a Bruna, que é professora dos alunos do último termo, dos alunos de administração pública, do último termo lá da UDESC de Balneário. E hoje a gente vai falar, dar uma tocada, né, sobre o que é esse assunto, quais os benefícios e as barreiras aqui no Brasil. Isso aí. Obrigada primeiro, né, Natan, pelo convite também. Eu acho que é muito válido essa conversa com os alunos da oitava fase, ainda mais por você ser administrador público, né, tá estudando, tá atuando no tema de governo digital. Eu acho que ele é um tema emergente e uma nova forma da gente pensar a gestão pública. Então, acho que desde já, conversas como essa, ainda mais para o contexto aqui de Santa Catarina, né, Florianópolis, regiões que vem crescendo muito, né, em termos de avanços, de modernização da administração pública. Então, acho que a gente tem que trazer experiência de fora e repensar, né, essa forma de fazer. Então, acho que vai ser muito válido essa conversa e conta aí com a tua experiência, né, como fez para trazer para a gente. Exatamente, Bruno, muito bem.
Eu vou só me introduzir de forma bem rápida. Eu sou formado também em administração pública, pessoal, só que eu me formei aqui no centro de Florianópolis. E eu vou falar de uma maneira rápida, porque eu acredito que o que eu passei também seja uma oportunidade, principalmente para os alunos do último termo, né, que vão estar se formando agora. Há 2 anos atrás eu fui aprovado num programa de mestrado da União Europeia, que se chama Pioneer, e é um programa de inovação do setor público e governo digital. É um programa de uma parceria de 3 universidades diferentes, e cada semestre do mestrado a gente passou por um país diferente. Então, primeiro a gente passou por KU Leuven, que é uma universidade da Bélgica. Depois a gente passou pela Universidade de Münster, na Alemanha, e depois pela Universidade da Talltech, na Estônia. Esse mestrado, ele abre todo ano vagas, e ele também dá bolsas para alunos brasileiros. Então, é uma oportunidade muito boa, principalmente para os alunos de administração pública que querem ingressar nessa área de governo digital e inovação no setor público. Esse ano as vagas já fecharam, porque eles fecham em março, mas ali para setembro, outubro, eles devem estar abrindo de novo para o ano que vem, para os novos alunos. E só estou falando isso para caso algum aluno ou alguém aqui que está assistindo queira saber mais do programa, queira saber talvez algumas dicas de como participar, como entrar, pode vir falar comigo, pode conversar comigo, que eu vou ficar muito feliz em dar dicas e talvez esclarecer algumas dúvidas de como esclarecer o programa. É um programa bem novo, de mestrado muito, muito atual. Por esse programa eu tive a oportunidade de trabalhar para o governo federal da Bélgica. Eu trabalhei no escritório de digitalização do governo federal deles, e também consegui trabalhar com licitações da cidade de Antuérpia, que o jeito que eles fazem a licitação lá é uma maneira muito, muito, muito inovadora e bem interessante. Então, para quem quiser ingressar e se aprofundar nessa área, está aí a oportunidade do programa Pioneer. Nós, como brasileiros, nós somos... o Brasil ele é um país parceiro, né, da União Europeia, então qualquer aluno que ingressar no curso, fizer a inscrição, tem a bolsa também. Então isso é bem legal de falar, né? Então, novamente, para quem quiser depois tirar alguma dúvida, só vem falar comigo, que é um programa de mestrado bem interessante. Não sei se algum aluno chegou também a te perguntar, Bruna, mas depois fica o meu contato, caso eles queiram vir falar comigo sobre. Com certeza, pode deixar. Beleza? Bom, pessoal, então, o que é o governo digital, né? Esse termo é um termo muito abrangente, né? E muitas vezes as pessoas acabam imaginando que é simplesmente a digitalização de serviços públicos. Não, o governo digital ele abrange muito mais coisas. Na verdade, ele abrange várias áreas da nossa sociedade. Um indicador que eu gosto de usar muito para explicar o que é o governo digital é o IDESE, que é um indicador internacional que a União Europeia usa. E várias áreas são usadas em indicador para traduzir quão digital é ou não uma nação. Então, a primeira variável que eles usam é o capital humano, que é referente à educação das pessoas daquele país quanto à tecnologia. Então, mensura, por exemplo, se as pessoas têm um know-how básico de tecnologia, se sabem usar um computador, se usam celular, se não usam celular, se tem acesso à internet, se não tem acesso à internet. Então, o indicador mensura o nível de educação das pessoas quanto à tecnologia. Isso entra dentro do governo digital. A infraestrutura de conexão também é importantíssima. Então, por exemplo, a Bélgica é um país que tem 99% do território coberto com estrutura de Wi-Fi e 3G. Então, qualquer lugar que tu vá na Bélgica, o teu celular vai pegar a internet. Por que isso é tão importante? Tem várias áreas no país mais rurais que são mais difíceis, às vezes, de ter acesso à conexão de internet. Então, é muito importante a gente considerar a infraestrutura de conexão justamente por causa dessas áreas mais rurais.
né, para que essas pessoas também tenham acesso aos serviços que estão sendo disponibilizados de forma online, né? Então, o indicador, ele também considera a infraestrutura do país no quesito do governo digital. Outra variável também interessante do iDESE é o uso de serviços online pelos cidadãos. Então, quanto que as pessoas estão usando ou não os serviços online que o governo está disponibilizando, vai traduzir ou não se aquela sociedade é digital. Nesse quesito até que o Brasil está bem qualificado. A integração de tecnologias pelas empresas, então, o governo digital também considera o setor privado na transformação digital. Então, as empresas elas estão conseguindo vender online, elas estão fazendo as estratégias dela online. Isso é muito importante também, né, no quesito de digitalização. E, obviamente, os serviços públicos digitais, né? Então, quantos serviços a gente tem ou não que estão sendo ofertados de maneira online. Essas 5 variáveis que eu falei traduzem ou não quanto é ou não o país, quanto que ele é digitalizado ou não. E aí vem a pergunta, né? Em que lugar que o Brasil está nesse indicador? A gente está em último lugar, infelizmente. Acho que é para já essa tela, né? Estava vendo ali para os alunos aqui de administração pública. Então, em questão de infraestrutura de conexão, o Brasil está em penúltimo lugar, a gente só está na frente da Rússia. Questão de educação e capital humano, nós estamos em último lugar. O uso de serviços online, a gente está ali um pouquinho melhor, bem qualificado, como eu falei. A integração de tecnologias e a disponibilidade dos serviços públicos também a gente não está tão bem qualificado. Então, essas 5 variáveis traduzem, né, e dizem que o Brasil está em último lugar na questão de governo digital. O que a gente faz com isso, né? Bem, a gente tem muitas oportunidades para fazer aqui no Brasil. A gente tem muita oportunidade para melhorar a nossa infraestrutura, na nossa parte de educação, né, de capital humano. Os nossos serviços públicos que a gente tem hoje, eles podem ser ofertados de maneira digital, né? O setor privado tem como melhorar a integração de tecnologias também nos seus processos. E os serviços públicos também, eles podem ser, os processos em si, eles podem ir mais para o meio, né, digital. Então, né, de uma maneira geral, a gente tem muitas oportunidades, né, aqui no Brasil. Mas e daí, né? Por que a gente tem que se importar com esse tema? O que diz ou não? Bom, o Brasil está em último lugar, né? E daí? Tem vários benefícios que o governo digital e uma administração pública mais digitalizada traz, né? A primeira dela é a segurança de dados. Então, o Brasil, ele está hoje na posição, acho que está em lugar... em 63, eu acho, se eu não me engano, no indicador internacional de segurança cibernética. Isso quer dizer que os nossos dados públicos, eles não têm muita segurança, né? Eu acho que um exemplo bem legal de dar foi do auxílio emergencial, que a gente viu que teve várias fraudes que aconteceram. E isso é muito comum de acontecer no Brasil, justamente porque a nossa infraestrutura, nossa segurança de dados, ela não é muito avançada. Então, com mais investimentos na digitalização, a gente acaba que tem mais segurança nos dados públicos, né? Vou dar um exemplo. Aqui em Florianópolis, quando você vai abrir uma empresa, você tem um processo, e parte desse processo você faz com a prefeitura, e parte desse processo você faz com a vigilância sanitária, né? O cidadão, ele acaba preenchendo, por exemplo, 2 formulários diferentes. O que acontece? Tu deixa parte dos teus dados com a prefeitura e parte dos teus dados com a vigilância sanitária. O dia que tu fizer a atualização dos teus dados com a prefeitura, talvez os seus dados que ficaram lá na vigilância sanitária eles não atualizaram junto. Então, é muito importante que tenha interoperabilidade entre os órgãos públicos, para que quando tu atualize um dado lá na prefeitura, os dados lá na vigilância atualizem juntos. E isso ajuda muito o combate a fraudes, muito.
resumindo, se a gente consegue trazer mais segurança nos dados públicos, as nossas políticas públicas, elas acabam que ficam mais à prova de balas, digamos assim, de possíveis fraudes e corrupções, né? E é legal também dizer, Bruna, que nenhum país é 100% à prova de fraudes ou à prova de corrupção. Até na Estônia, que é o país mais digitalizado do mundo, também sofre fraudes, eles também têm corrupção. Só que, é claro, como eles têm uma infraestrutura já bem organizada, a porcentagem de fraudes que eles sofrem é muito menor. Eu ia perguntar, Nathan, sobre essa questão, porque eu acho que com a tua experiência, né, a visão que você teve de fora, existem questões que quando a gente pensa pelo desenho da política pública, pelo desenho da implementação da política pública, desde a sua origem, parece ser até um pouco mais simples a gente analisar quando a gente vai começar a desenhar uma política pública, já utilizando essa mentalidade, utilizando essas interfaces, né, de disponibilização, de interoperabilidade. E aí, grandes nossos desafios aí, a gente tem como é que a gente torna os dados atuais, os dados governamentais, nesse processo, deixar eles mais disponíveis, dessa forma, na visão dos dados abertos, né, dentro dessa questão, conectando as pessoas, os dados e a tecnologia. Eu queria saber assim, o que você viu de fora, comparando com a nossa cultura brasileira, nessa transposição, né, dessa visão da administração do governo aberto. Olha, Bruna, se eu pudesse resumir assim, né, como melhorar essa questão, eu diria que a gente pode implementar um princípio que se chama digital por padrão, digital by default, né? Que a administração pública ela tem que ser digital by default. O que isso significa? Lá na Estônia, é claro que existem, né, documentos em papel, mas só em casos estritamente necessários. Todos os processos públicos, eles são feitos de forma digital. Os documentos e os dados também, eles são armazenados de maneira digital também. E essa é a maneira, não é nem a prioritária, né? É a maneira normal de se guardar dados das pessoas e dos processos, é tudo online. Então, quando o cidadão quer saber alguma transparência de processos, é muito mais fácil, né? Porque o Estado fica muito mais transparente. Então, quando tu acessa um serviço público, tu tem como saber qual etapa do processo está aquele meu pedido. Quando é feito no papel, é muito mais difícil a gente fazer esse acompanhamento. A gente fala aqui muito no Brasil em transparência de gastos, né? E pouco se fala em transparência de processos. E o princípio do Digital by Default, ele ajudaria muito a gente nessa questão. Então, seria muito interessante se a administração pública como um todo passasse de, vamos deixar de usar em papel, não é nem por uma questão de economia, de impressão, e vamos passar agora a usar somente os dados, né, fazer esse manuseio de dados no meio digital. Isso já ajudaria muito a gente nessa questão que tu comentou agora, muito, né? Então, é uma coisa que poderia ser implementada aqui e que esses outros países já fazem, né, como padrão. O padrão deles é fazer o gerenciamento de dados públicos no meio digital, e não por papel, não por formulários escritos, né? Então, isso ajudaria muito o Brasil, muito. E impactar, inclusive, nos outros indicadores, diretrizes do governo digital, gerar transparência, contabilidade, a melhoria do serviço público, o alcance, né, porque a gente conseguiria fazer análise, e seguindo muito essa linha, né, da by default, mas tem o conceito de governo digital, né, pela OCDE, plataforma de governo digital.
entra nessa questão de que o governo às vezes não tem que fazer tudo sozinho. A gente tem aí uma série de atores que podem contribuir nesse processo, né, de governança pública, né, de governança dos serviços públicos, que não somente serem prestados, né, serem suportados pelo governo, mas também por outras interfaces. Hoje a gente já viu a parte, né, dos laboratórios de inovação do governo. A gente tem uma série de empresas, startups, que estão entrando aí no mercado e fazendo essa mudança. Semana que vem tem o Link Lab Day, que vai ser, né, conectar ideias, inclusive o governo do estado pela polícia militar, né, eles estão buscando startups para trabalhar os seus dados, né, para trabalhar trazendo tecnologia, trazendo solução de realidade aumentada, por exemplo, usando os dados deles, olha, estão dizendo, olha, os dados, né, venham empresas, exatamente, essa solução. Acho que depois vai entrar aí na parte do teu próprio trabalho, né, de tecnologia que você fez, mas isso faz muito sentido, né, também que digital por natureza, né, digital e ser digital com plataforma, né, usando os demais atores também nesse processo de conexão. Pô, é muito legal esse exemplo que tu falou, Bruna, porque justamente foi o tema da minha tese de mestrado. Como que a gente incorpora essas empresas menores, essas startups, na administração pública, porque o que acontece, né? Quando o governo decide, a gente vai se digitalizar, é muito comum que eles percebam que não tem mão de obra dentro da administração pública para eles digitalizarem os serviços e os processos que eles precisam. Muito comum. Isso acontece não só no Brasil, em vários outros países, né? Daí é claro que uma maneira para eles conseguirem, né, digitalizar e fazer essas mudanças é contratando empresas e startups, ou até empresas maiores, né? Só que a administração pública é um campo que abrange muita coisa, né? Muita coisa. Então, por exemplo, a cidade de Amsterdã, eles têm vários rios na cidade, e eles precisavam de um software para fazer o gerenciamento do rio, né? Agora, em questão de engenharia, não vou saber entrar nos detalhes, mas eles precisavam de um software para gerenciar o rio. Como que tu, gestor público, vai procurar uma solução? É muito difícil tu achar um software que gerencie rio, mas que se encaixe no contexto da cidade. Eles precisavam de uma coisa muito específica. Então, eles não têm como contratar uma empresa grande, porque elas provavelmente já vão tentar vender um software pré-pronto para a administração pública que não necessariamente vai satisfazer aquelas necessidades. Então, a melhor maneira, que até na Europa está acontecendo muito, que eles estão vendo, é incorporar startups da cidade para que eles consigam co-criar a solução, né, sociedade civil, startup e o cliente, no caso a administração pública, consigam co-criar um software para aquela necessidade em específica, porque a administração pública tem necessidades, né, infinitas. Então, nesse quesito de digitalização, o governo tem que ser muito flexível. E aí entra na questão da licitação, né? Às vezes a nossa licitação ela não permite essa flexibilização. E esse exemplo que tu falou é muito legal, porque lá na Antuérpia, eles não focam mais em escrever, a gente quer um software com esses requisitos, que o processo funcione dessa maneira. A Antuérpia, eles focam no problema, eles fazem um documento de no máximo 10 páginas e postam e deixam o mercado vir com a solução. Eles fazem tipo um Link Lab, um Lab Day. As empresas vão lá, elas têm 30 minutos para fazer um pitch, né? Eles mostram a solução e quem tiver a melhor solução, né? Quem tiver a empresa mais adequada, daí eles têm um processo para escolher qual que é a melhor empresa, leva o contrato público. É uma maneira totalmente de fazer licitação que a gente tem aqui no Brasil. E isso traz bastante flexibilidade para a administração pública conseguir se digitalizar. Então, essa questão de parceria entre setor público e privado é um assunto bem interessante, né, para a gente estar olhando. E a gente poderia até...
né? E eu acho que também que abre um leque de possibilidades aí para conversar sobre também, principalmente nessa busca por soluções de governo digital. Assim. Esse exemplo das licitações eu achei muito bacana quando você contou, porque a gente pensa, né, naquele processo de inscrição. Já trabalhei, já tive contato, em alguns setores de licitação, ali dentro da própria FUDESC, a gente tem um servidor também que é dessa disciplina, que é o Mário, também ali conhece bem o processo interno, sabe quantas vezes acaba, né, você coloca X inscrições lá e vem um produto Y, né, ou vem uma solução Y. Agora tu imagina, né, dentro das soluções para o governo aberto, para o governo digital, que vamos ver aí uma demanda de tecnologias, tecnologias de natureza bastante complexa, já que os problemas também são de natureza complexa. Então, essa questão de você abrir os teus dados, né, abrir as tuas soluções, abrir a tua necessidade, para que venham as startups corporates, né, as grandes empresas, ou às vezes até mesmo outros departamentos, outros setores da administração pública que não estavam nem previstos dentro desse processo de participação, de cocriação no conjunto. Então, acho que isso vai fazer diferença depois lá na ponta, para a gente começar a repensar, né, o desenho da política pública voltado, né, para essas parcerias. Também tem estudado bastante as PPPs e tem nascido para diferentes naturezas, para a área da saúde, para a área de educação, saneamento agora, né, com o novo marco legal do saneamento, escancarou as novas diretrizes, dessa interface, do setor privado, ofertando aí de igual para igual o setor público, né, a própria visão aí da política de saneamento. Então, a gente tem uma grande discussão, depois agora com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, com o novo processo de licitação da rede 5G, por exemplo, a gente tem aí uma gama de possibilidades das empresas entrarem, mas que voltado para essa visão de ofertar também o serviço público de qualidade, né? Sem perder essa visão e não entrar, às vezes, num canibalismo de mercado dentro do setor público. Sim. É muito legal, Bruna, essa tua fala, que a Antuérpia ela tem já, né, em várias outras cidades, bem estruturado. Eles têm o que a gente chama de arquitetura empresarial. Então, eles têm uma caixa de areia, digamos assim, onde eles têm os dados públicos de uma forma bem organizada, e aí eles trabalham de forma modular. Então, na medida que eles contratam um software de uma empresa, eles sabem que se um dia eles quiserem trocar de software ou precisar mudar alguma coisa, eles sabem que tirando aquele software ou mudando, né, aquela solução não vai afetar um outro processo, um outro serviço, que é muito comum. Que acontece na administração pública também. Vamos digitalizar, daí começa a colocar um software ali, coloca ali, daqui a pouco está um ninho, um software conectando um dado lá, o outro conecta, um dado de uma outra organização pública, e aí fica literalmente um ninho, né, vários softwares e dados se conectando. E tu vai precisar, às vezes, vamos encerrar o serviço, a gente vai ter que encerrar por algum motivo o serviço com essa empresa, e é a hora que tu tira aquele software, dá problema em vários outros. Então, é muito importante que a administração pública tenha essa organização antes de sair, né, digitalizando e contratando software de forma escancarada. Senão, lá na frente, é muito provável que tem outros problemas. Então é bem legal que tu ter falado isso, porque é uma preocupação muito grande deles e eles trabalham assim de forma bem organizada, né? Eles têm essa estrutura antes de sair contratando assim, né, software a rodo. Então é bem legal tu ter falado isso. Mas só para dar continuidade aqui, Bruno, eu acho que a gente já tocou assim em vários outros pontos, né? O governo digital ele promove mais transparência, accountability. Então, por exemplo, aqui em Floripa a gente
teve um salto agora, né, no ranking de transparência. A gente também tem outros, mas a gente teve um salto agora num deles. E, por exemplo, se a gente compara com a capital mais transparente do Brasil, que é João Pessoa, se eu não estou enganado, tu entra no sistema de Florianópolis, no portal da transparência, e a maioria dos dados eles estão armazenados em PDFs, né? São papéis escaneados e postados lá. Então, por exemplo, se tu for ver a Lei Orçamentária Anual de 2020, ela é um scanner, né? É um papel escaneado e postado lá. Tá até um pouco torto, assim, para tu fazer a leitura. E aí tu pensa, pô, mas, né, se for um scanner, PDF, qual que é o problema? Bom, primeiro que tem a questão de acessibilidade. Então, se tu é cego, por exemplo, e tu precisa de um software para fazer a leitura do site ou do documento, tu já não consegue. Se tu precisa procurar um dado em específico, né, dar um Ctrl F, tu também não consegue, porque é um documento em papel. Em contraste, se a gente olha a cidade de João Pessoa, o portal de transparência deles é literalmente um sistema. Tu consegue filtrar, tu consegue colocar o órgão, tu consegue colocar o ano. Então isso tudo, facilita de uma maneira, né, facilita demais, né, a transparência e a fiscalização do cidadão pelos dados públicos. Então, Florianópolis, nesse quesito, ainda tem muito a evoluir. Então, é claro que para a gente ter esses dados bem organizados no nosso portal de transparência, é claro que a gente precisa, lá na base, lá na ponta, que, por exemplo, a vigilância sanitária use sistemas para que quando capte, né, quando ela está ofertando os serviços dela, capte os dados de uma maneira digital e aí eles vão ser traduzidos lá no portal da transparência, né, o número em si não vai ser um PDF. Bom, é muito mais fácil a gente manter também os serviços públicos quando eles são digitalizados, justamente porque o processo ali, o dia a dia do servidor público fica mais fácil, não precisa... onde está dado aquele documento, né, não está em papel, fica tudo centralizado, geralmente num software, num sistema, então fica tudo mais, né, alcançável para o servidor público, se a gente dizer assim. E tem vários serviços também, Bruna, que eles podem ser ofertados de forma instantânea. Então, alguns dos nossos serviços aqui da administração pública não precisam de uma interação com o servidor público. Então, por exemplo, o serviço do MEI. Quando tu vai abrir um MEI aqui no Brasil, tu consegue abrir de forma bem rápida tudo pela internet. Porque tu não precisa de uma interação com outro ser humano. Então, para esses serviços, quando eles vão, né, ser digitalizados, tu consegue acessar eles de forma instantânea, executar eles de forma instantânea, tu como cidadão, né? Então, isso é bem interessante. O governo digital também aumenta o alcance do governo. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a questão de Floripa, a gente tem 6 pró-cidadãos, 6 unidades espalhadas pela ilha, e aí a população vai crescendo, e aí a prefeitura, o que faz? Vai criar mais centros, né, vai criar mais pró-cidadãos, às vezes não tem orçamento para isso. Então, se tu cria, né, oferta o serviço de forma digital, tu consegue deixar eles mais escaláveis. Quem consegue acessar online... Você consegue enxugar, exatamente. Você consegue até reduzir a questão, né, do funcionalismo público, você enxuga um pouco essa questão, né, da disponibilidade, e o serviço público ofertado de forma digital é o 24/7, né, então, todos os dias, né, todas as horas do dia, todos os dias da semana. E o cidadão está cada vez mais exigente, né, às vezes ele tem essa questão, né, da visão de quando é que o serviço vai estar ofertado, né, ele quer aquela contínua, né, entrega daquele serviço, né, de forma acessível, né, voltado também, por exemplo, né, das características dos dados abertos, né, então, não só mesmo para gerar outras formas de gestão daqueles dados, mas mesmo o próprio cidadão está interessado, ele quer saber o que está acontecendo, né, dentro desse espaço, quando ele vai buscar um serviço público, ele quer esses dados abertos, ele não quer ter que acessar lá o portal e tal, né, como é que você gera e tudo mais. E aí eu acho que
importante que é utilizar da experiência e da capacidade de gerar conhecimento do administrador público, tanto a galera que está entrando nova agora com mentalidade diferente, mas também o servidor público de carreira, que ele está lá que tem uma bagagem enorme, usar daquele conhecimento que ele tem, daquela bagagem, aquela experiência prática, de lidar com aquele setor, de lidar com aquela secretaria, e usar essa bagagem, olhar aqueles dados, transformar aquilo ali de certa forma, modelar, jogar dentro plataformas de governo, e aí quando fala do uso de tecnologia para entregar um conceito, a gente pensa que é uma plataforma, painel de indicadores, inteligência artificial, Sim. e às vezes é algo super simples, como uma planilha Excel disponibilizada no local correto, ou um arquivo TXT, um arquivo Word, que seja, né? Ele tem muito mais, vamos dizer assim, tem muito mais valor quando a gente vai buscar um dado, buscar uma informação, do que às vezes um software robusto, uma série de indicadores, painéis eletrônicos e tudo mais. Então, você saber usar dessa visão do administrador público, transformar o dado na aplicação a gente chama da burocracia a nível de rua, na implementação da política no dia a dia, porque a gente vai conseguir realmente agregar muito mais valor nesse processo da pirâmide da digitalização, da oferta do governo digital. A gente ainda está na base, embaixo da pirâmide quase, nessa oferta, mas que a gente tem um campo ainda vasto para se trabalhar nesse processo, porque é emergente, né? Acho que essa pandemia a gente só veio mostrar o grande funcionador da transformação digital foi essa questão de você não poder fazer tudo presencialmente. Isso modificou tanto as interfaces empresariais, privadas, quanto as interfaces públicas também, a quantidade de pessoas que tiveram que se adaptar novamente para o trabalho, que a gente está na plataforma de ensino, onde a gente está todo mundo adaptado, buscando formas de trazer essa vivência, e a mesma coisa vai ser para a entrega do serviço público, e aí a gente está, em vez de começar a fazer o planejamento lá de cima, descer em cascata, a gente praticamente tem que pegar a cascata aqui embaixo e fazer a construção também no sentido contrário. Perfeito, Bruna. E só para te complementar perfeito a tua fala, esse servidor público, às vezes de carreira, ele tem um pouco de medo que a partir do momento que aquele processo que ele cuida é digitalizado, ele pode ser demitido, ou ele não vai conseguir mais executar. E assim, a Estônia tem um dado que quando eles passam um processo, que é atendido de forma presencial para o digital, um servidor público, ele passa a fazer o trabalho de 100, então ele potencializa muito, a entrega dele como servidor. E o mais legal também, para complementar, é que o servidor, por exemplo, ele tem que, ele tem, digamos que, atender 100 pessoas por dia. A partir do momento que tu passa o processo para o digital, quem pode, quem quer ter o serviço ali de forma online, faz. E isso acaba reduzindo muito essa fila que o servidor público tem que atender. O que traz muita qualidade no serviço, porque daí ele consegue focar naqueles casos mais complexos. Então, por exemplo, uma pessoa vai abrir uma empresa, precisa de alvará, tem que checar, às vezes vai fazer um evento, tem que checar som. Os processos mais simples, que podem ser feitos de forma online, que façam, que daí essa fila que o servidor tem que atender para os processos mais complicados, ele tem mais tempo, ele consegue dar mais vazão para essas pessoas que precisam de maior atendimento. Tem um caso muito famoso que foi na Inglaterra, se eu não estou enganado, que eles implementaram um atendimento na saúde, um atendimento primário online, e aí para pessoas mais idosas que precisavam realmente de uma atenção maior, uma atenção física maior, precisavam presencialmente lá no médico,
essas pessoas que trabalhavam na área da saúde, elas conseguiram dar mais atenção, porque as pessoas que conseguiam se fazer o autoatendimento online, elas deixaram as filas menores para essas pessoas que precisam de maior cuidado, né, dos servidores públicos. Então isso acaba trazendo também não só um maior alcance, mas também traz qualidade no serviço público, justamente porque o servidor consegue, né, focar nesses casos mais complexos. E também, claro, como último ponto, né, Bruna, o Brasil, o Ministério da Economia fez um estudo alguns anos atrás e eles chegaram num dado que o atendimento online ele pode ter uma economia de até 97%. Então, quando tu vai lá no Pro Cidadão, né, enfim, vai fazer o requerimento de algum serviço público, são investidos mais ou menos R$43. Então, a gente pagou através do nosso imposto R$43 quando tu foi ser atendida presencialmente. Quando tu faz o atendimento online, né, se gasta mais ou menos R$1,50. Então, é uma diferença muito grande, né, muito grande. E é justamente nesse ponto, né, que talvez eu queira chegar. O governo digital, ele traz mais celeridade, mais economia para o serviço público, e a administração pública consegue focar na saúde, na segurança, na educação e no saneamento básico, porque sobra mais tempo, né, para atender os casos mais complexos, sobra mais dinheiro, né, para fazer investimentos nessas áreas prioritárias, e o cidadão também consegue ter mais transparência, consegue acessar o serviço de forma mais facilitada. Então, é até por isso que tem outro estudo também do Ministério da Economia, estou mostrando aqui a tela, que a cada 1% que a gente investe no Brasil em governo digital, a gente tem um retorno de 0,5% no nosso PIB, e o mais importante, a gente tem um retorno de 0,3% no nosso IDH, justamente porque o governo fica mais, com uma gestão mais eficiente, e aí a gente tem mais saúde, educação, segurança e saneamento básico. Então, é uma área que deveria ser prioridade para a administração pública, para investir, justamente para arrumar a casa, né? Deixar o governo mais eficiente e que a gente consiga dar foco para nessas áreas mais prioritárias, né? Então, essa é o grande benefício, né, de uma forma geral do governo digital. Eu acho que está... Refletem, né? Agora voltou, né? Refletem, né, como eles mostram efetivamente essa troca. Quer que eu passe aqui, então? Vou passar. Oi. Porque eu Tá. acho que deu uma E aí, deu uma travada. Os números, eles os mostram números exatamente exatamente essa essa visão, visão e eles refletem quanto isso é crítico, né? Mas dentro desse desenho do nosso modelo, né, de governo aberto, nosso modelo de governança, ele vai ser fundamental para a gente tratar. Sim. E aí, esses números que você traz, eu acho que eles são fundamentais, porque a gente fala em política federal, né, da ponta, dentro da administração pública municipal, isso também é cada vez mais, né, emergente. Exato. E aí a gente tem os municípios estão inflados, absurdo. Que saída que a gente tem. E também, né, Bruna? Levantar bandeiras diferentes das que a gente já ouve, né, há tantos anos, né, sobre essas áreas críticas. Natana, vamos esquecer de responder algumas perguntas aí. Tá. A gente deixa para o final para responder ou responde agora? Não sei, a gente pode deixar ali minutinhos finais. Tá, vamos fazer isso. Não, só para complementar também essa parte da administração municipal, né, Bruna? A gente não pode esquecer que o serviço, ele é feito, na grande maioria dos casos, a nível municipal. Então, se a cidade, né, se a administração municipal não está digitalizada, quando o serviço público vai fazer a interação, né, entre governo e cidadão, se ele não coletar o dado de forma digital, o nível federal também às vezes não vai ficar sabendo. Então é muito importante que a administração municipal ela tenha esses processos digitalizados
para que quando ela oferte o serviço para o cidadão, ela tenha lá os dados, né, de uma forma mais transparente. E isso... A cara do governo digital é a administração municipal, né? É o governo municipal, porque quem que a gente tem como referência de entrega do serviço público? São os serviços que a gente necessita ou usufrui quase que diariamente, né? Então, é a segurança, é o saneamento, é a saúde, é a educação, né? Aí a gente vai subindo para os outros níveis conforme as nossas demandas, nossas necessidades como cidadãos, mas, de modo geral, é o reflexo, né? A cara estampada, a bandeira estampada do governo digital é a entrega que é feita, né, a nível municipal. Então, acho que em Santa Catarina, acho que a gente está ainda muito bem, assim, eu acho que a gente tem políticas a nível de estado, assim, que tem avançado bastante nessa interface de inovação do governo, utilizando tecnologia, né, utilizando essas outras soluções, mas que ainda tem muito a evoluir para chegar na ponta. O governo do estado, ele fez há pouco tempo uma estratégia, né, de digitalizar. Eu acho que, não sei se já chegaram a 100%, mas eles tiveram... Governo sem papel, né? Exato, eles tiveram uma diretriz, né, de digitalizar todos os processos e realmente trazer a digitalização para a administração estadual, e pelos próprios servidores, assim, já teve um resultado astronômico no dia a dia deles. O Ministério Público de Contas aqui do estado, eu vi uma live deles essa semana, eles falaram que realmente ajudou muito, né, porque imagina, os dados agora estão mais transparentes, né, como a gente falou, tem mais transparência nos processos também. Então, foi um avanço que a gente teve aqui no estado de Santa Catarina. Mas é claro que a gente ainda tem muito que trabalhar, né, principalmente no âmbito municipal. E aí a gente se pergunta, né, quais são as maiores barreiras aqui no Brasil para digitalizar a nossa administração. Eu juntei aqui alguns pontos, Bruna, mas é legal também falar que não é só o Brasil que tem essas barreiras. Se a gente for olhar para os outros países, eles também têm barreiras muito parecidas com a nossa na questão da digitalização. No Brasil, talvez só falar bem rapidinho da nossa história, quando o Max Weber, quando introduziram o modelo weberiano de administração pública, né, modelo burocrático de gestão, se pensava lá em 1936 que era o modelo perfeito e que a burocracia era a melhor maneira de gerir o serviço público. Só que com o passar do tempo as pessoas viram que o excesso de burocracia ela mais atrapalhava do que ajudava, e não é que a burocracia seja uma coisa ruim, mas é que o excesso dela deixa a entrega do serviço público ineficiente. Então, a gente está desde 95 aqui no Brasil tentando introduzir o gerencialismo, uma administração pública focada em resultados, mas a gente não conseguiu ainda se desprender desse modelo burocrático. Então, se tu for olhar a nossa administração pública em todos os níveis, ela ainda é muito focada no modelo de Max Weber, né? A gente fala que é a digitalização da burocracia, né? Porque exato. A gente está, às vezes, fazendo a modelagem correta, para que ela se torne mais rápida, Ali o Marcos, ele comentou antes, as pessoas são muito apegadas à pastinha amarela, aos carimbos, que é o processo de certificação, da assinatura, mas que às vezes isso é uma coisa que acontece porque as pessoas não estão dispostas a entrar em 33 sistemas diferentes para inserir às vezes o mesmo dado, uma coisa que antes ela pegava um papelzinho, escaneava, o xerocava, colocava em 3 passos diferentes e era aquilo ali. A digitalização da burocracia, eu acho que ali está nas barreiras anteriores no Brasil muito forte, porque a gente vê isso ainda
crítico, e aí tem um processo muito importante que é o papel de se olhar, quando você vai implementar um sistema para que não crie uma barreira cultural, que haja uma visão de acessibilidade, agilidade, de abertura desses dados, mas que seja visualizado o processo como um todo, para que não demande mais servidor, relativo à inserção desses dados, às vezes, em 33 plataformas diferentes, porque elas não são interoperáveis. Exatamente. Então, até falei disso nessa semana, Bruna, que é muito importante que a administração pública também adote o princípio do balcão único. Então, não ter 33 sistemas diferentes para introduzir o mesmo dado, né, em 33 vezes diferentes. Não, o cidadão, o servidor, ele insere o dado uma única vez, e daí se precisa ter 33 sistemas, os 33 usam o dado, né, daquele ponto central. A gente chama isso do princípio do balcão único. Então, hoje, por exemplo, alguns processos, o cidadão ele tem que, como eu falei antes, fornecer o dado para 2 órgãos diferentes. O correto seria fornecer o dado uma única vez e os órgãos pegam esse dado que foi dado ali uma vez só, né, para a gente não precisar ficar gerando o mesmo dado para sistemas diferentes. Então, esse é o modelo do princípio do balcão único. Tem países que já estão falando no princípio do balcão automático. Então, isso é um pouco novo, mas se a gente for pegar países nórdicos, por exemplo, tem serviços que não é o cidadão que vai atrás do governo, é o governo que vai atrás do cidadão. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, tua carteira de motorista venceu. Ao invés de tu ter que ir lá no Detran fazer a renovação, não, o governo ele já te manda, olha, Bruna, tua carteira de motorista vai estar para vencer, a gente precisa que tu atualize teus dados, ou enfim, pague a taxa, e aí você paga e a vida que segue. Então, tem vários países que já estão falando nesse princípio, que o governo ele te procura de uma forma ativa. É claro que não é todo serviço que dá para fazer isso, tem que ser algum serviço que tenha um prazo de validade, enfim, mas para vários serviços a gente já conseguiria adotar esse modelo, né? E, quão bom seria, né? Se, ao invés da gente ter que entrar num sistema, pegar uma fila, o governo vir até a gente e falar, olha, esses são os dados que tu precisa atualizar, a gente precisa que tu faça isso, mas é o governo que vem atrás de ti de uma forma proativa, né? Mas, enfim, é um princípio bem recente, bem novo, né? Então, está sendo bem estudado, assim, principalmente em países nórdicos. A gente começa com o balcão único, depois a gente chega no balcão. Exato, vamos automático. Vamos por partes, né? E, bom, para finalizar, a gente tem aqui no Brasil o mito do desemprego, né? Como eu acho que a gente já conversou, que os servidores acham que vão ser demitidos de forma em massa se a gente trazer a digitalização para alguns processos, mas ainda não é isso. Porque a gente vai diminuir a fila de atendimento deles e trazer maior qualidade, né? Na entrega do serviço público. Outros vários países também se queixam no processo da licitação, que é muito complexo. Eu acho que a gente já debateu aqui um pouco que esse conhecimento para o processo de licitação ele ajudaria muito a fazer a contratação dessas empresas para executar a transformação digital. A gente tem também leis que não proporcionam ou às vezes criam barreiras para essas inovações e para esses processos e a nossa gestão pública se digitalizar. E justamente a falta de transparência também, né, se o cidadão conseguisse participar de uma forma mais ativa e soubesse o que está acontecendo ali dentro da administração, ajudaria muito também. Ele saberia, esse processo leva tanto tempo para ser executado, esse processo custa tanto para ser executado. Isso ajudaria com certeza para a gente digitalizar a nossa administração pública. Mas assim, de novo, Bruno, essas barreiras de forma geral acontecem aqui no Brasil, mas elas acontecem também em outros países, mas às vezes no Brasil essas barreiras elas são um pouco mais evidentes do que em outras nações, né?
E, bom, para não ficar falando só de problema, também como que a gente poderia melhorar, né? Como que a gente pode quebrar essas barreiras na prática? Um método bem eficiente é que se cria uma estratégia com todos os níveis, né, com todos os órgãos presentes. Então, falando em administração pública no nível municipal, caberia à prefeitura criar uma estratégia, assim como o governo aqui de Santa Catarina fez, com a participação da sociedade civil e todos os órgãos ali da administração pública, pegando principalmente aqueles indicadores que eu falei no início. Nós vamos criar uma estratégia para trazer mais educação para a população no que tange a digitalização, para melhorar nossa infraestrutura, para digitalizar, ter uma prioridade, uma lista de serviços, né, que vai ser digitalizada, para conseguir integrar mais a digitalização com o setor privado. E no momento que a gente tem uma estratégia, isso já é comprovado que facilitaria, né, a quebra de alguma dessas barreiras que a gente conversou até então. E aí caberia, claro, ao Poder Legislativo estar revisando essas estratégias e a execução dela com o plano plurianual, a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, para a gente ir mudando o foco na medida que necessário, né, dessas áreas e dando mais eficiência para a execução dessa estratégia. E é claro que o Poder Legislativo também poderia estar criando ou modificando leis para facilitar essas inovações ou até mesmo criar, né, essas inovações no poder público. Então, seria uma maneira do município estar aplicando a digitalização, facilitando, né, a digitalização nos seus processos públicos. Bacana, hein? Só vou finalizar aqui dizendo, por acaso, que os alunos da administração pública queiram dar mais uma olhada a fundo nesse tema, eu coloquei aqui as minhas redes sociais, meu site também, eu sempre posto artigos lá de exemplos de como a gente pode aplicar isso na saúde, na educação, na economia, e também trato assim de uma forma geral, sempre pegando exemplos assim e tentando aplicar principalmente na administração pública municipal. Então, para finalizar assim, a apresentação era isso. Não sei, Bruno, agora se a gente passa para perguntas. A gente tem uns minutinhos, né? A live também encerra. Eu acho que tinha ficado uma pergunta ali em cima, que eu acho que foi do Gui. Ele é um amigo meu que mandou ali uma perguntinha de $1 milhão, que perguntou sobre a questão da LGPD, se haveria essa questão, né, essa discussão sobre geraria mais entraves ainda a LGPD quando aplicada aqui no Brasil, e como exemplo, né, de Portugal também, que já aplicou a LGPD deles, né, que tem outro signo, mas que houve um retrocesso depois, porque viram que travou muito, né, a entrega, né, dos serviços e das políticas. Então, não sei se querem responder essa pergunta de $1 milhão ou Bom, vamos lá. É uma pergunta um pouco complexa de responder quando a gente compara, né, Portugal, Brasil, porque justamente o nosso contexto é bem diferente, né, desses outros países. No quesito Europa, o que né, talvez eu possa falar? O GDPR, que é a lei que eles têm lá, ela funciona muito bem, é muito, muito respeitada, né, as empresas, tanto públicas como privadas, elas têm o GDPR como uma diretriz quando eles lidam com dados públicos. Então, lá funciona muito bem. Agora, se aqui no Brasil a execução, né, dessa lei, de uma lei similar, né, no que tange aos dados públicos, quando ela fosse aplicada, se ela daria certo ou não, é muito complexo, né, de dizer. Talvez seria mais fácil não dizer se ela daria certo ou não, mas talvez tocar nas barreiras, nos desafios que a gente tem para implementar uma gestão pública de dados, uma gestão de dados públicos eficiente.
E aí é legal talvez trazer de novo aquele dado ali da segurança de dados. A nossa falta de infraestrutura nos dados públicos hoje talvez dificulte a inserção e a execução dessa lei aqui. Então, talvez mesmo antes de aplicar a lei, ou enquanto, né, se executa a lei, tem que também ser feitas melhorias na nossa infraestrutura. Porque de nada adianta a gente ter uma lei de proteção de dados se a nossa infraestrutura, né, da administração pública não tá preparada para, né, fazer a execução dessa lei. Então, se, por exemplo, o nosso estado fosse digital by default, já seria muito mais fácil, né? Porque daí os dados seriam guardados e armazenados de uma maneira digital, já seria muito mais fácil para a gente talvez fazer essa lei dar certo, né? Se eu posso dizer isso. E talvez um exemplo, como é que era o nome dele? Marco? Guilherme, desculpa. Guilherme, talvez um exemplo que seja legal trazer para ti o X-Road, que é como a Estônia gerencia os dados públicos, né? Tanto de empresas, dos cidadãos, da administração pública. Eles têm um vídeo no YouTube que eles explicam em 1 minuto, é em inglês, mas dá para ter uma boa ideia de como eles fazem a gestão de dados públicos. Então, é um exemplo que eu deixo para olhar depois. É bem, bem, bem interessante a maneira que eles fazem. Eu acho que a gente... 20% das empresas se adequaram, nos entes públicos não vejo quase nenhum movimento. A gente vai esperar a lei entrar em vigência, né? E aí a gente vai trabalhar eu acho que a gente... nesse processo. Sim. Eu vou voltar aqui para... Só um segundo. Oi, Natan. Acho que caiu, né? Porque a live. Alô? Bruna, eu voltei aqui pro Microsoft Teams que a gente cortou aqui ali do Instagram. Ele tem o timing ali da fala, e aí depois disso encerra totalmente. Sim. Sem choro. Mas, enfim, foi super legal. Pena que gerou um eco também. Ainda tá rolando a transmissão pelo YouTube, né? Então vai ficar ainda mais um tempo. Mas já foi super legal, pelo menos respondeu as perguntas que estavam lá. E aí ficou só uma pergunta aqui da Caroen, né? Uma pergunta básica também, né? Como, né, os cidadãos e nós, meros estudantes, podemos levantar a bandeira do governo aberto digital? E aí, Natan? É uma pergunta, muito boa. Primeiro que tu podes, quando tu for votar, olhar para políticos que defendam essa bandeira. Você como estudante, tu também pode estar estudando, indo mais a fundo nesse assunto e realmente trazendo, né, para os teus ciclos, para a tua família, para os teus amigos, a importância de que pessoal, desculpa pelo eco de antes, mas, enfim, a importância de que a gente digitalizar a nossa administração pública. Eu diria que é uma bandeira urgente da gente implementar aqui no Brasil, justamente porque sem um governo mais digitalizado, a gente não vai conseguir fazer a entrega desses serviços mais prioritários, né? Saúde, educação, segurança, saneamento básico. Então, é uma bandeira urgente para a gente estar aplicando aqui no Brasil. Além da nossa própria especialização, né, sobre as temáticas, nosso próprio interesse, né, vocês que estão nas últimas fases, já na beirada da faculdade aí, né, e sendo jogados aí no universo, eu acho que a especialização, a busca por conexões, né, com tanto representantes de governo quanto próprias, né, elaboração, desenvolvimento de GovTechs aí, né, para buscar soluções também, vocês empreenderem também. Eu acho que a gente fala muito pouco disso aqui na administração pública, né, na governança pública, e nós
né, somos próprios empreendedores de nós mesmos, assim, e eu acho que a gente tem muita capacidade de desenvolver, né, novas soluções ainda, mais pelo nível, né, de compreensão que a gente tem. Exato. Marcos, antes de falar só, eu vou falar que o Ikeda, o Vinícius Ikeda levantou a mão. Pode falar aí, Ikeda. Abre o áudio aí, vamos falar com o também. Tá, tem uma... Pode falar. Tem uma pergunta ali, que para mim não aparece o nome da pessoa, mas alguém perguntou... O Marcos, foi o Marcos. Que ele perguntou da Bélgica, né? Isso. Comparação com a Bélgica. A pergunta dele vai depois. Primeiro vem a do Ikeda e depois a dele, pode ser? Pode. Pode repetir a pergunta, então? A do Ikeda ele ainda não falou, ele vai falar agora. Pode falar, Ikeda. Boa noite. A gente fala tanto sobre a governança pública, né, como o cidadão participa do processo de governo, e com o governo digital a gente tem essa esperança, né, de que o cidadão seja mais incluso no processo, não só como um feedback do serviço, mas realmente dirigindo política pública, expressando o interesse público nas questões orçamentárias e nas questões políticas. Como é que tu enxerga essa mudança que está ocorrendo nos países, até mesmo na Estônia, onde tu morou? Como é que tu enxerga o cidadão participando dessa governança pública lá? Olha, é uma pergunta muito boa. Talvez vou responder ela com um exemplo, se tu me permitir. Muitos países lá na Europa, quando eles vão desenvolver, né, a transformação digital no serviço público, né, então na entrega de serviços, eles têm o que eles chamam de Link Labs, se eu posso falar assim. Eles têm laboratórios onde eles trazem o cidadão e aí eles fazem uma experiência do usuário. Então, eles pegam um grupo ali, por exemplo, de 20 pessoas e aí mostram, o serviço vai funcionar assim, assim, assado. E aí o próprio cidadão ele vai construindo junto com os servidores públicos como que aquele serviço vai ser entregue. E, né, de maneira digital. E esses laboratórios, eles, quando vão entregar o serviço, eles têm já uma aceitação do serviço da maneira que vai ser feito de 70% a 80%, né, justamente porque aquele serviço foi construído já com um grupo de 20 pessoas, de 20 cidadãos que vão usar aquele serviço posteriormente. Então é muito comum lá na Bélgica, na Alemanha, eles fazem bastante, que eles tragam o cidadão quando eles estão fazendo essa transformação digital para saber a melhor maneira de entregar o serviço público. Porque às vezes o servidor, né, ou até quando está montando uma licitação ou quando está lidando com um problema, quer saber como melhorar um processo, ele só tem a visão do servidor e aí não tem a visão do cidadão. Então eles trazem o cidadão para dentro da administração pública e junto eles criam a melhor maneira de entregar aquele serviço. Então eu acho que é um exemplo bem interessante para responder a tua pergunta. Só complementando, Nathan, eu acho que também essa pergunta do Ikeda é sobre, aprofundando, assim, como é que você vê também, porque o cidadão se vê valorizado, né, dentro desse processo, porque como ele faz parte dessa cocriação do serviço público, ele vê ali dentro, né, da própria visão dele, do que ele acha mais correto, do que ele acredita que seja a melhor forma de realizar aquele serviço, porque, claro, né, você utiliza outra visão também dentro desse processo, e aí os outros cidadãos também se veem representados, né, nessas questões, por essa visão, aí eles se engajam mais. Você acredita que isso faça parte lá desse processo de participação cidadã por essas questões? Com certeza. Esses processos de integrar os cidadãos na construção, na cocriação dos serviços públicos, eles já mostram que o nível de confiança das pessoas, comparando, né, com o antes e depois de integrar ou não o cidadão na criação de serviços públicos, já melhora muito, porque o cidadão ele passa a confiar mais na administração, justamente por estar convidando a pessoa para criar o serviço público junto.
E talvez para complementar um pouco essa pergunta, esses países que são mais digitalizados, consequentemente, eles têm uma transparência muito maior. Então, fica muito mais fácil para o cidadão poder participar ativamente, porque ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe dos indicadores, né? A administração pública, ela mede muito mais. Então, sabe se a saúde está boa ou não, se a educação está boa ou não, se está boa, quais são os indicadores, que áreas que tem que melhorar. E aí o cidadão, na sua expertise, né, cada pessoa com a sua área de conhecimento, consegue agregar de maneira mais efetiva, justamente porque esses dados eles têm mais transparência, né, esses indicadores estão sendo medidos. Então, talvez é uma outra vertente assim, que a gente poderia estar conversando, de como a digitalização consegue trazer mais as pessoas na formulação de políticas públicas, na criação de novos serviços públicos, enfim. Né, tem muita... Isso é um assunto que a gente poderia fazer uma live só disso, né? Como que a digitalização ajuda a integração do cidadão na formulação de políticas públicas e de participação de uma maneira geral, né? Legal. Nossa, bem bacana mesmo. Vamos para a pergunta do Marcos. Perguntou outra de 1 milhão aqui também. Em que nível de digitalização Santa Catarina está em comparação com a Bélgica? E quanto tempo você acha que precisamos para alcançar o patamar belga? E já aproveito para complementar que teve uma resposta aqui também da Fernanda, né? Que ela estava pensando na mesma questão de tempo, Marcos. Porém, com relação à Estônia, a digitalização deles começou em 91. Sim. Tá. Respondendo à pergunta ali da Bélgica. Isso, do Marcos. Da Bélgica. É o seguinte, Marcos, a Bélgica, por ser a União Europeia, eles usam aquele indicador que eu falei no início, o IDESI, para medir quão digital eles estão ou não. A Bélgica hoje, no indicador, eu não sei que lugar eles estão, mas eles estão bem colocados, eu acho que eles são entre os 15 primeiros, se eu não estou enganado agora. E o que eles fazem? Eles pegam, né, aquelas variáveis que eu falei no início, então educação, infraestrutura, a quantidade de serviços públicos que estão digitalizados, e aí eles pegaram essas variáveis e criaram a sua própria estratégia. Essa estratégia, ela é a nível federal. Vale lembrar que a Bélgica é um país bem menor que o Brasil, né? Então, talvez para eles medirem e executarem essa estratégia é um pouco mais fácil que aqui. Mas eles pegaram os indicadores do IDESI e criaram uma estratégia justamente para melhorar a educação, a infraestrutura, né? Eu lidei diretamente com essa estratégia quando eu trabalhei no escritório do governo federal de lá. Aí é difícil comparar aqui com a digitalização de Santa Catarina, porque o IDESI, ele mede nível Brasil. E uma das coisas que eu bato tanto na tecla é que a gente também comece a mensurar mais esses indicadores. Então, é muito difícil hoje saber, por exemplo, como que a gente está a nível educacional, se as pessoas sabem ou não usar, se elas têm conhecimento básico de digitalização, ou está médio, ou está avançado, a nossa infraestrutura de rede. A nível estadual é um pouco mais fácil de tu achar esses indicadores, mas a nível municipal já é bem difícil. Mas, de uma forma geral, esses indicadores eles poderiam ser medidos de uma maneira mais eficiente. E aí ficaria mais fácil da gente comparar. Mas hoje o indicador ele é medido a nível Brasil. Então, para a gente comparar assim, Santa Catarina com a Bélgica é um pouco difícil. Se eu puder falar assim como minha experiência pessoal, a Bélgica está muito mais avançada que a gente, muito mais. Hoje eles têm um portal lá no governo federal que eles aplicaram o One Stop Principle, que é o princípio de uma parada só. Então, tu como cidadão, quando tu precisa de algum serviço da administração pública, tu tem um portal lá que ele reúne todos os serviços que tu pode ter acesso de forma digital, né, num portal só. Os serviços eles não estão separados em vários portais diferentes. Então, isso já ajuda muito. A infraestrutura deles de rede também pode ser 99% do território coberto por rede, né? Então, qualquer lugar que tu vá,
tu vai ter acesso à internet, então é muito importante, principalmente para as áreas rurais lá do país, que todo mundo consiga acessar. Então, assim, cara, de uma maneira geral, a Bélgica é um país que está muito avançado, assim, nesse quesito. Não é a Estônia que está, né, melhor ranqueada, por exemplo, que a Bélgica, mas a Bélgica, assim, ela tem uma estratégia muito séria e ela segue, mede esses indicadores de digitalização. Então, é um país, assim, que está bem para frente nessa questão de digitalização. Mas é difícil eu te dar um número, assim, né, Bélgica e Santa Catarina. Não vou conseguir te dar em específico. Não, muito difícil também agora quantificar, né? Se a gente não tem nem os indicadores para comparar, né, entre as duas áreas, assim, né, os dois níveis. Exato. Show de bola. O Luiz Eduardo também tem mais uma pergunta, que abre o... Opa! E depois tem a da Fernanda aqui também embaixo. Tá, beleza. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Pode falar. Boa noite, Nathan. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre governo digital, né? Sobre as questões de segurança de dados, de transparência, accountability, né? E eu gosto muito desses temas e eu sempre acompanho muito. Não seria interessante nessa questão de aumentar a segurança dos dados, portais de transparência também, da transmissão de dados que a gente às vezes sofre, que são corrompidos, às vezes por corrupção. A gente vê muitas questões, às vezes, de portais de transparência que os dados são inseridos e depois são excluídos, às vezes falta uma transparência adequada. Sim. Eu vejo muito a questão do uso do blockchain, na questão de transferências de criptomoedas, e isso poderia ser um avanço significativo para essa segurança ou não? Bom, vamos lá. A blockchain, sim, é uma tecnologia sensacional e ela pode ser, sim, uma panaceia, se assim a gente pode falar, para muitos problemas nessa questão de segurança de dados. Mas é legal também falar que a blockchain ela é uma palavra assim que hoje ela é uma buzzword, né? Tipo, nossa, blockchain, uma baita de uma tecnologia. E assim, a blockchain ela também apresenta suas próprias dificuldades e barreiras assim para ser implementada. Não é uma coisa tão simples. Eu vou te dar um exemplo. A Estônia hoje ela faz a votação dela de maneira digital. Então, para eleições, tu consegue digitar da sua casa, do seu computador. Quando eu estava morando lá, a gente fez um estudo de caso para a implementação da blockchain como banco de dados que eles usam nesse serviço de votação digital. E aí a gente chegou na conclusão que a blockchain na verdade, não ia ser uma boa maneira de gerenciar aqueles dados públicos, né? Deve ser até por isso que eles não utilizam, porque eles são o benchmarking, né, de digitalização governamental. Então, a gente viu assim que em questão de estrutura não ia ser a melhor tecnologia, o jeito que eles usam hoje é mais eficiente. E, assim, muitos países eles estão sendo pioneiros e tentando implementar a blockchain em vários serviços públicos, mas é legal também trazer esse lado que, ao mesmo tempo, às vezes não é uma solução que vai solucionar todos os problemas, sabe? A blockchain tem vários desafios para ser implementada dentro do serviço público. Mas eu sou um aficionado pela blockchain, eu acho que a gente poderia estar usando muito mais, né, e deixando os dados muito mais seguros, consequência. Mas é só esse adendo, assim, que eu gostaria de te trazer, que não é uma solução que vai sanar todos os nossos problemas na hora que for implementada, não. Nem sempre ela vai trazer até um benefício, uma eficiência maior. Depende do caso e do contexto. Show. Obrigada, viu, Nathan? Acho que ajudou aí. Respondeu, Luiz? Sim, senhora. Obrigado. Valeu pela pergunta, Luiz. Valeu. Tem mais uma pergunta só aí da Fernanda. A Fernanda não quer abrir o áudio, né, Fernanda, para falar aí com a gente. Botou aqui no chat. Sem problema.
Como funciona essa identidade digital da Estônia, visto que é voluntário? Pelo que vi, o governo fez políticas de estimulação em quais sentidos? Bom, vamos lá. Eu tô até com a minha identidade aqui, eu só não vou levantar aqui para pegar. A identidade da Estônia, ela é eletrônica de qualquer maneira, né? Então, eles têm, acho que, se eu não me engano, 3 tipos de identidade. Então, um tipo é para pessoas de até 16 ou 18 anos, um é para pessoas estrangeiras e outros são para cidadãos, né, em efetivo. Se eu não me engano, são esses 3 tipos, mas eu não tenho 90% de certeza. Ela é opcional. Na Alemanha ela foi por muito tempo, então a Alemanha é considerada até uma política pública fracassada lá, porque eles tentaram implementar a identidade eletrônica, que é basicamente uma carteira de identidade com chip, né? Então é que nem a nossa, só que a nossa não tem um chip. E lá na Alemanha essa política ela deu errada, porque para tu acessar os serviços públicos com a tua identidade digital, com a tua identidade eletrônica, tu precisa de um leitor, né? Tu precisa de um leitor que tem uma saída USB, tu coloca no teu computador, eu até tenho aqui, né? Tu coloca a tua identidade nele, e aí quando tu acessa o portal do governo, ele sabe que aquela pessoa que está acessando o serviço é tu. É uma maneira de até eles ter uma barreira física, se eu posso dizer assim, de comprovar que aquela pessoa é aquela pessoa. Só que na Alemanha deu errado porque justamente porque eles não fizeram políticas públicas de incentivo, né? Olha, pessoal, vamos passar para a carteira, para a identidade digital, porque vai ter esse benefício. E uma outra causa também, que ela não foi bem sucedida, foi justamente porque as pessoas precisavam comprar esse leitor do cartão e botar no computador. Então, os alemães eles ficaram, eu não vou comprar isso, não vou gastar dinheiro com isso. E aí acabou que lá na Alemanha ninguém passou para a identidade digital, e hoje eles ofertam muitos serviços públicos digitais, eles oferecem muito poucos serviços públicos digitais. Então, eles estão trabalhando em cima disso, né? Até já perceberam o erro deles. Mas é isso, né? Eles têm que, quando passa, né, da carteira não digital para digital, isso tem que vir acompanhado de políticas públicas de educação para mostrar para o cidadão o benefício que ele vai ter usando os serviços públicos online, né? E a maneira, assim, que eu posso falar mais importante da carteira digital, a identidade digital, desculpa, é justamente tu conseguir identificar o cidadão, né? Porque por mais que tu tenha um sistema online super seguro e etc., a identidade digital ela é mais um passo, né? Então, tu tem ali uma forma de comprovar fisicamente que é tu que está acessando aquele serviço. Então, se por acaso tu perder tua carteira, tu for roubado, tu pede uma nova e aquela tua é cancelada, né? O chip que tá lá naquela tua é cancelado. E aí a pessoa que é chato, identidade fria, ela não vai conseguir acessar os teus dados. Mas também precisa de senha e certificados digitais, mas resumidamente é mais uma barreira, né? Para o governo conseguir, de forma efetiva, identificar aquele cidadão na hora que ele vai acessar o serviço público online. A identidade digital da Estônia assim, é um case, a gente poderia tratar assim, de vários assuntos. É muito, 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 muito interessante a forma que eles identificam o cidadão, é uma maneira bem eficiente. Né? É até bem importante justamente porque eles têm a votação, que é digital, né? Então, imagina, eles precisam realmente certificar que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, é um case bem legal para a gente estar discutindo com mais profundidade em outros momentos. Imagina a quantidade de tecnologia, a quantidade de conexões que eles não fazem, né, pela... Alô, Bruna? Tem mais alguma pergunta? Não sei. Eu estava aqui falando bem sozinha. Estava desativado o meu microfone, mas eu acho um case, inclusive,
o mapa da informação que o It's Hill também começou a montar também aqui para ajudar nesse processo de mapeamento, né, da onde que vai aquela informação lá da ponta, né, que é até aquele dado, até a própria implementação da política, né, passando pelos operadores, quais são, né, as conexões que se fazem. E o case da Estônia, né, ele é fantástico porque imagina a quantidade de elementos tecnológicos, a quantidade de certificações que devem ter por trás dessas análises para chegar nesse nível, né? Chegar até nesse nível de balcão automatizado, né? De você, né, do serviço público já, né, ser entregue de forma proativa ao cidadão, né? E aí acho bem bacana. Eu acho que para fechar, a gente tem só mais uma pergunta aqui do que depois eu vou te liberar, tá, Nathan? Não sei se tem esse compromisso, pode falar mais um pouquinho. Eu não tenho compromisso. Se o pessoal quiser me perguntar, eu posso ficar mais um pouco sem problema. Mas vai ficar o resto da noite aqui com a gente, né? Brincadeira. Ikeda, por favor, abre teu áudio aí e pode fazer tua pergunta. Essa pergunta é mais uma curiosidade mesmo, relativa à estrutura de sistema de técnicos de informação. Tu falaste antes que as licitações para os sistemas, o governo dava não para sistema, mas para um produto específico. Uhum. O governo descrevia um problema e as empresas tentavam achar uma solução. Mas para o sistema mesmo, o sistema é privado ou os técnicos do governo que elaboram o sistema e tem domínio sobre o sistema, como é que funciona? Porque normalmente o que a gente tem aqui no Brasil é que a administração pública ela fica como uma refém dessas empresas para gerenciar o sistema da maneira que eles querem. Como é que funciona na Europa? Sim, tá, vamos lá. Países como a Estônia, como eu falei ali, que eles têm aquele sistema do X-Road, eles têm uma, não filosofia, mas vou usar essa palavra, de botar a soberania dos dados na mão do próprio cidadão. Então, o que acontece? Não é uma empresa pública nem privada que é dona dos seus dados, é você. Então, pelo X-Road, por essa tecnologia que eles têm lá, se por acaso alguma enfermeira de um hospital olhar o teu dado sem ela ter permissão, ela pode ser demitida. E quando ela acessar o teu dado, tu vai saber também. Tu pode entrar lá no teu portal do cidadão e tu consegue ver tudo. Se quem olhou o teu dado, que horas, né? E aí justamente tu pode olhar, mas por que alguém estava, né, olhando aquele meu dado em específico? E aí tu pode questionar o governo e até empresas privadas que às vezes precisam desses dados públicos para utilizar e executar os serviços, tu pode questionar. Indo para, por exemplo, da Antuérpia, né, que é o que tu perguntou. Lá na Antuérpia, eles têm a Digipolis, e a Digipolis é o órgão que faz a execução das licitações. Além deles fazerem as licitações em si, eles têm também uma equipe, né, enorme de engenheiros que cuida da infraestrutura de dados. Só que assim, eles não executam, eles não fazem o software, né? Até porque numa questão assim processual não vale a pena. O que eles fazem é justamente fazer essa conexão entre empresa, né, que vai executar o software, e o cliente, que é a administração pública, para criar a solução mais eficiente possível. Quem depois vai, né, usar o software, quem vai usar o software mesmo são os clientes, né, a administração pública, e depois o suporte é feito pela empresa. Só que assim, como tudo é feito de forma modular, usando a arquitetura empresarial, a Digipolis sabe que se um dia eles precisarem retirar aquele software de uso, eles conseguem, porque eles sabem, a gente vai tirar esse software daqui, vai afetar esses dados aqui, né? Os outros serviços não vão ser afetados, por exemplo. Então, eles não são nada reféns das empresas. Então, se em algum momento as empresas começarem, né, a dar algum problema, enfim, pelo que eu trabalhei lá nunca deu, mas se porventura acontecer, eles podem fazer isso, ou até precisar atualizar o software, né, ou precisar englobar em softwares em um software só, enfim, eles têm como fazer isso porque eles trabalham de forma modular.
Mas, de uma maneira geral, a Digipolis, ela justamente está lá para conseguir fazer essa junção entre o setor privado e o setor público, e aí os três juntos conseguem construir a melhor solução possível. Então, eles são responsáveis, né, por fazer essa caixa de areia de dados públicos e conectar os dados das pessoas com a empresa que vai entrar com o software para executar aquele serviço em específico, né, e vai precisar daqueles dados em questão. Ótimo, muito obrigada, viu, Natan, por ter respondido aí as perguntas. Acho que, né, ficou tudo certo. E Queda, respondeu a tua pergunta? Sim. Obrigada. Tá ótimo. Nada, Vinícius. Bom, Natan, eu vou encerrar para a gente fechar em 1h30 ali a transmissão do YouTube também. Mas, assim, antes de tudo, te agradecer por esse compartilhamento. Eu acho que foi muito bacana, eu já digo assim, né, pela minha visão. Acho muito importante quando a gente fala com alguém que conhece, né, com alguém que foi a fundo, foi conhecer, foi compreender muito mais do que a parte, né, dos conceitos teóricos, né, dos elementos que são, né, a gente conhece as tecnologias, conhece as ferramentas, mas vendo elas serem aplicadas, né, na prática, compreendendo os desafios também de outros locais, como você teve experiência, eu acho que são fundamentais para a gente compreender e tentar trazer, né, para a nossa realidade, que tem muito a evoluir, né? Como a gente já viu, a gente tem inúmeras lacunas e mesmo possibilidades, né, de atuação. E eu acho que hoje você mostrou para a gente um pouco sobre isso e formas como a gente pode repensar essa implementação das nossas políticas públicas e em todos os níveis, né? Exato. E envolvendo todos os atores, né? Mostrando que não é só o governo, aí a gente tem uma série de atores para envolver nesse processo. E enfim, acho que você trouxe aí uma série não só, né, problemas, mas também uma série também de soluções que a gente pode pensar. E acho que isso que é muito importante. Eu que agradeço o convite, Bruna. Pô, fiquei bem feliz de ter participado. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo. E justamente, né, hoje a gente precisa tanto de pessoas qualificadas para conseguir fazer essa transformação digital no setor público. E é por isso que eu acredito que seja essa oportunidade de mestrado seja uma opção muito legal para os estudantes aqui de administração pública do último termo. Então, de novo, se alguém gostaria de ter essa experiência, de estudar fora, com bolsa, estudar esse assunto com mais profundidade, entra ali no site da Pioneer também, fica à disposição, pode entrar em contato comigo por rede social, e-mail, me coloco à disposição para responder qualquer dúvida, vou ficar mais que feliz por responder, porque é uma baita de uma oportunidade, e assim, gente, a gente precisa desses técnicos que tenham know-how tanto de administração pública quanto de TI. Né? Eu também me formei em administração pública, meu know-how de TI era quase nenhum, mas o mestrado, assim, conseguiu me dar uma visão bem boa nessa linha. Então, se é uma coisa que tu gosta, né, da administração pública e tecnologia, eu super recomendo, né, tentar se inscrever e participar do programa da Pioneer, porque é muito válido, e é muito necessário, né, que a gente tenha pessoas formadas nessa área. Sim, quando eu vi o teu nome no site da ESAG, que tinha feito mestrado, eu falei, nossa, eu já estava terminando o doutorado quando eu vi. Eu falei, se eu soubesse, né, aquela coisa, se você soubesse antes, eu acho que dá tempo aí do pessoal se preparar, se informar, né, ver como é que funciona, mas eu, sinceramente, eu faria, com certeza. Acho bem fantástico. E de novo, pessoal, só me perguntar ali que eu vou ficar mais que feliz que tirar alguma dúvida. Vamos explorar, Natan. Fui na curiosidade, encontrei um super profissional, mestre, né, em governo digital. Espero que a gente possa trocar muita figurinha. Espero que eu possa te convidar outras vezes também para participar em outros projetos e outras ações da UDESC. Eu acho que a gente fica muito contente com esse processo e obrigada, né, mais uma vez. Eu que agradeço, Bruna. Obrigado, pessoal, também por participar e fazer pergunta, né? Agradeço bastante também. Valeu, então. Eu vou encerrar aqui a transmissão.
Tá bom então, Bruna. Obrigadão, pessoal. Boa noite.